Pessoal, sejam bem-vindos aí. Vamos para mais um vídeo. Mas antes de tudo, peço para você, se inscreve no canal, deixa o like maroto no vídeo. Né? Se você que está assistindo não é técnico, quer enviar um equipamento para a gente, ou é técnico e também quer enviar um equipamento para a gente, na descrição do vídeo vai ter o link do nosso site, onde tem lá todo o passo a passo para você enviar um equipamento para nós. Tranquilo? Vamos para mais um vídeo polêmico. Certo? Esse vídeo, gente. Primeiro, eu quero que vocês entendam que não é um problema, não vou citar aqui empresa X, Y, Z, não é um ataque a ninguém, mas é uma realidade do mercado e de pessoas da nossa área que me procurou por eu ter a expertise nesse segmento, ter estudado e ter essa expertise no que está acontecendo com agências de tráfego pago que prometem faturamento de 100, 50, 30, lotar assistência técnica e prometer que você precisa ir para a praia e que sua loja vai lotar de serviço. Então, fica comigo que eu vou te mostrar algo que pouca gente sabe. Vamos desmiuçar e eu vou mostrar para vocês um pouco do que é esse mundo por trás, para que você entenda e não seja enganado e não tenha o prejuízo que eu, Diego, tive. Certo? Então, vamos pro vídeo. Galera, seguinte, como eu tô gravando sozinho, eu sempre vou estar dando uma mexida aqui, tomando água, para que vocês não fiquem em condições de fala. Como eu tô gravando sozinho, eu sempre gravo sozinho. Então, não tem uma equipe por trás fazendo os pulos. Então, eu controlo, eu gravo e eu. Gente, vamos falar da dor mais falada no momento por técnicos que querem escalar o seu negócio através de tráfego pago. Seja o tráfego pago no MetaAds ou no MetaAds não, no Meta Business ou no Google, né? Então, eu vou falar para vocês hoje um pouco desse mundo, para que vocês entendam e não caiam nesse golpe. Eu sou muito claro com vocês. Eu não vou estar fazendo aqui que a galera fala. Ei, Diego! É, não, ei, Diego, né? Faz. Olha, assista 3 aulas. Eu vou desvendar para você a taxa preta do negócio. Cara, eu não vou iludir vocês com esse marketing. Que para mim já está ultrapassado. Quem cai nisso é porque não tem conhecimento do que acontece de verdade. E terceiro, já tá batido, gente. Não dá mais pra gente. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês. Diego, qual é o seu intuito no vídeo? Cara, o meu intuito no vídeo é, primeiramente, te dar uma base do que realmente é e do que você precisa fazer para não ser enganado. Entendeu? Porque hoje é muita gente sendo, muitos donos de assistência técnica estão sendo enganados, estão tendo prejuízo.
Então, pessoal, como eu falei para vocês, estava falando para vocês, eu tenho esse know-how, certo? Por já ter passado todos esses anos e dado o momento, ali em 2023, eu tive um segundo problema com tráfego, mas o meu primeiro problema com a agência, certo? E aí, isso terminou me aguçando para ter conhecimento sobre isso. Porque eu não sei se vocês vão concordar comigo. Quando você contrata um serviço, principalmente nós que somos donos, a gente tem que ter essa ideia de que nós somos uma empresa, nós somos gestores da empresa. Então, se a gente não tiver um entendimento básico do que a gente está contratando para a nossa empresa, como é que eu vou ter uma reunião com um segmento e cobrar ele se eu não sei? E aí você vai ficar naquele círculo vicioso de porque não funciona, porque para mim isso, porque para mim aquilo, porque você não entende, cara. Então, assim, o meu intuito com esse vídeo, além de abrir teus olhos e levar um pouco dessa clareza do conhecimento, eu estou montando um projeto, né, de treinamento para que você, dono da sua própria assistência técnica, faça seu tráfego. Porque eu passei por duas agências e a última foi algo surreal. Eu já tinha o entendimento que eu tenho hoje, já estudava a área da forma que eu estudo até hoje e a forma que eu acompanho, certo? Então, terminou que a gente, eu percebi e vi erros no projeto, certo? Então, foi algo pífio e surreal. Outro fator, pessoal, que vocês têm que ter bastante atenção quando você vai trabalhar com tráfego pago na questão da agência é você ter algo, né, nessa relação de confiança. Por quê? Eu vou citar uma situação que aconteceu com a assistência de um colega. Eu não vou citar o nome, nem da assistência e nem da empresa. Ambos eu conheço. E eu fiquei estarrecido com o que aconteceu. E isso abre um precedente gigantesco. Gigantesco. Que é a informação do dado. Né? Quando você vai manipular tanto o Meta Ads, o Meta Business, quanto o Google Ads, você tem responsabilidade sobre os dados, porque ali você tem que alimentar com documentos, né, para que as plataformas ela entendam que você quer jogar o jogo de forma correta, de que você é uma empresa idônea, certo? E que você quer fazer aquilo com responsabilidade. Isso você tem que fazer dentro das plataformas, nas configurações lá. Então, imagine só você acordar com a sua conta, entre aspas, hackeada, uma vez que não foi hackeada, né? Um gestor de tráfego pegou a conta e passou de uma agência e passou para uma outra pessoa
aonde essa pessoa deu inúmeros golpes. Isso mesmo que você está escutando. Inúmeros golpes. Aí você imagina no outro dia de manhã você pegar seu WhatsApp e tá repleto de mensagens de pessoas querendo e lhe ameaçando de ceifar a sua vida. Por quê? Porque caíram num golpe onde uma pessoa de má índole dentro de uma agência fez isso. Vendeu de forma irresponsável a informação para outro e o cara tacou inferno na vida do cara. Então isso, gente, vocês têm que ter percepção quando for escolher quem vai gerir teu tráfego. Outra situação que, na minha concepção, é vendido uma mentira descabida para vocês. Certo? Que mentira é essa, Diego? Essa questão de você faturar, vamos supor que você hoje tem um faturamento, você trabalha na sua assistência sozinho, ou você e outra pessoa, e você tem um faturamento aí de 15 mil reais. Ou um pouco abaixo disso. E você vê lá o anúncio do tráfego onde a pessoa fala: você vai ter 30 mil reais de faturamento. Eu vou falar por mim, gente. Quando eu trabalhava sozinho, eu tinha esse sonho de faturar 30 mil reais. Para quem fatura 10, 12, dobrar o seu faturamento é muito bom. Não é ruim, não. Entendeu? Então, o que é que acontece? Você vê a propaganda e você começa igual o tio Patinhas, os cifrão aparecendo nos olhos, rodando, né? Mas, gente, para que isso aconteça, precisa-se de uma estrutura. Não pense que você vai começar a anunciar no tráfego pago e amanhã só vai ter fila na porta da sua assistência técnica para vomitar máquina nas suas bancadas, não. Isso não vai acontecer, gente. E eu vou explicar a vocês por quê. Lá em 2019, eu não tinha o entendimento do que era tráfego pago. Eu estava começando no Instagram, e aí eu tinha um pouco mais de 800, de 700 a 800 seguidores. E eu fui virar aquele botão impulsionar e fui. Pum, 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 botei 50 reais numa postagem ridícula que eu tinha de um banner horrível. Triste era esse vídeo. Era esse vídeo, não, era esse banner. Terminou e com esse banner eu ganhei pouco mais de 2.300 seguidores com 50 reais. Aí eu fiz, nossa, pipoquei. E aí eu fui fazendo vídeos, na época eu fiz a reforma da loja. E nessa reforma a gente fez os móveis projetados, tudo. E aí a gente foi fazendo vídeo, foi colocando. E eu impulsionava com 50, depois eu fui com 80 e, cara, ligeiro. Agora foi muito rápido. Nós chegamos a pouco mais de 5 mil seguidores. A título de hoje, nem de longe você vai conseguir isso. Por que, Diego? Porque eu já testei em uma outra conta que a gente tem. Não entrega da mesma forma que entregava lá atrás. Por quê? Com o passar dos anos, tanto a Meta quanto a Google, elas foram modificando as estruturas de tráfego das suas plataformas.
elas foram profissionalizando, elas foram enrijecendo, elas foram colocando regras e aquilo ali foi dificultando mais a proliferação do seu anúncio a muitas pessoas. Então, o que é que acontece? Quando você, hoje, quando se você faz o anúncio do ali no impulsionar no Instagram, você vai perceber que ele diz até quantas pessoas você pode atingir, né? Mas hoje, antigamente, isso não existia. Você não tinha esse parâmetro, entendeu? Então, cara, era negócio que dava 10. Eu lembro que eu coloquei R$ 50 nesse primeiro banner que eu falei para vocês e deu aí, acho que foi, se eu não me engano, eu botei para 2 ou foi 3 dias. Mas, cara, deu muito rápido, 50 mil visualizações. Isso não existe mais, certo? Dependendo do valor que você vai colocar e dependendo do criativo, você pode desempenhar como não, certo? Então, isso não existe mais. Diego, o que é que eu preciso saber de fato para anunciar e ter uma crescente dentro do Instagram e dentro da cadeia da Meta e da cadeia do Google? O que você precisa entender é como o tráfego funciona de fato. Hoje eu costumo dizer que o tráfego pago ele funciona igual a bolsa de valores. Você tem que estar acompanhando os gráficos e métricas, porque o comportamento do público varia de dia para dia. O comportamento da segunda é diferente do comportamento da terça, o comportamento da sexta é diferente do da quarta, é diferente da segunda, é diferente do sábado, é diferente do domingo, certo? E tem um outro fator também. A diferença entre o tráfego pago no Meta e no Google. Existe uma diferença gigantesca. Qual a diferença, Diego? No Google, pessoal, a Google ela tem uma situação em particularidade, porque quem vai para o Google vai para o Google porque está sentindo uma dor. Né? Vai lá e o computador quebrou a tela, o teclado parou, então ele vai lá e digita teclado com defeito de sua pessoa. Num raio de aonde ele está acessando, a Google vai entregar a assistência mais próxima dele para ele. Entende? Exemplo, eu estou no centro de João Pessoa. E vamos supor que uma pessoa esteja na praia, aqui na orla de João Pessoa, e pesquise sobre tela do iPhone 13 Pro Max quebrado. Nós estamos trabalhando, voltamos a trabalhar com smartphone. Vai aparecer primeiro que tem um raio de 3 quilômetros dele. É 3 ou um pouco mais. Certo? Se não tiver, aí ele vai expandir. O algoritmo expande para para maior área de cobertura, mas a priori ele vai mostrar os que estão mais próximos. Porque para o Google ele quer a comodidade do usuário, para que o usuário não ande muito, certo? Diego, como é que funciona isso na Meta?
Na meta, é diferente, você consegue, certo? Configurar o raio, certo? Você consegue configurar por raio, por bairro, por rua, certo? Existem vários filtros que você consegue fazer dentro da meta que pode inchar melhor o teu lead. Entretanto, todavia, quanto mais você filtra o lead, mais caro ele fica. Né? Eu quero dizer para vocês, gente, quando o lead é a chamada, né? Quando lá na meta, quando você clica no link para o WhatsApp, existe um valor. Quando você clicou ali, que abriu, foi para o WhatsApp, ali a meta já desconta um valor. E aí é onde eu digo para vocês que é uma bolsa de valores. Porque todo santo dia sai o lead por um valor diferente. Já teve dias de eu pagar aqui no lead, dependendo do dia, 15, R$ 16. E ter ontem, né? Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira, quando eu estou gravando o vídeo. Num domingo, aonde saiu por R$ 3,25. Certo? Então, isso você tem que acompanhar. Qual é o custo do lead? Quanto você está acompanhando? Está botando no jogo para ele ser jogado de verdade. Então, gente, a priori é muita informação, certo? De como, mas isso se faz necessário para quê? Para que você entenda, de fato, como esse jogo é jogado e que você não pegue seu dinheiro e jogue na hora do lixo numa agência. Eu vou contar situações que aconteceram comigo com agências. E por que eu fiz cursos nessa área? Na época que eu estava com a minha primeira agência, cara, nós estávamos vendendo muito bom no Instagram. Muito bom mesmo no Instagram e no Facebook. Cara, estava perfeito. Mas lembra que lá no início do vídeo eu falei que existia as atualizações e essas atualizações feitas pela Meta e pelo Google, elas são constantes, gente. São constantes. Então, se você não tiver inteirado neste mundo, você vai ficar para trás. É como aqui na nossa bancada. Se a gente não estiver fazendo cursos de atualização, o que vai acontecer, cara? Você vai terminar uma hora ficando para trás e aquilo que você faz não vai funcionar mais. E isso acontece nessas plataformas também. Dado o dia que passou-se o primeiro dia e os anúncios pararam de performar. Os mesmos vídeos que estavam performando deixaram de performar. E aí, gente, é onde o bicho pega. Porque o gestor ele começou a tentar fazer coisas e isso não estava conseguindo reverter. E aí, dado um mês e pouco depois, nós tivemos que encerrar. Porque não tinha mais resultado. E dentro desse um mês e pouco foi quando eu entrei em um curso de meta. Primeiro eu fiz o meta e depois eu fiz o Google. Dicas de passagem com um profissional ímpar. Né?
E depois que eu fiz esses cursos, eu fui estudando. E já no curso, como ele foi presencial, a gente começou, lá mesmo eu já criei campanhas, né? E a gente fazia testes com isso, né? E aí eu fui vendo e o gestor que estava tomando conta, ele tinha ficado para trás. E o anúncio dele não performava mais e os meus estavam performando. Um outro fator também que influencia bastante, sempre vai influenciar o resultado do seu tráfego pago. Chama-se o criativo. O criativo, ele é algo super importante para que você consiga atrair o lead para dentro, né, do seu WhatsApp, se o destino da campanha que você quer fazer seja o WhatsApp. Então, isso eu estou falando, gente, do Meta. Porque se nós formos falar do Google, no Google é algo hoje mais complicado. Por quê? Porque lá atrás, ali em meados de 22 para 23, as assistências técnicas elas foram consideradas um nicho black. E quando você é considerado um nicho black, fica pior. Eu vou explicar a vocês por quê antes de eu voltar lá para o Meta. Eu tive essa experiência de um certo dia, uma atendente lá, quando eu abri a minha segunda loja aqui, próximo inclusive daqui do prédio aqui onde a gente está, e dela ligar para mim e dizer assim: Diego, pelo amor de Deus, pare com esse anúncio. Eu não estou com condições de atender telefone e atender o pessoal que estava no balcão. Confesso que eu desliguei o telefone e disse: você vai ter que arrumar um jeito aí. Mas, cara, parecia uma delegacia de polícia. Era muita ligação e muita gente buscando. Mas e aí, vocês depois podem no próprio Google ou através de alguma inteligência artificial procurar saber o porquê de, no Brasil, as assistências técnicas não poderem mais anunciar dentro do Google. Existe uma forma hoje de anunciar. Porém, gente, eu já aviso para vocês, essa forma ela não é ela é eficiente em algumas situações, mas não é da mesma forma que era lá atrás. Eu tenho informações hoje de inúmeras assistências a nível Brasil que não tiveram resultados mesmo com essas assistências, com essas agências que prometem para você o mundo, mas no final entrega o fundo, velho. Aí botam um defeito no link do site, botam um defeito no nome, sai colocando um defeito em tudo e no final o problema e o defeito nunca é eles. É sempre você. O problema é sempre você. Você que fez. Diga para mim se eu estou mentindo. Diga aí nos comentários se eu estou mentindo. Se sempre no final não é você que está errado. Então, funciona. Mas precisa de uma outra estrutura para ser feito. E hoje no Google, para você anunciar no Google, não é mais tão barato como era lá atrás. Hoje você precisa aportar mais para ter resultado. Né? É um lead bom, mais qualificado que vem por ele.
porém o volume, dependendo da época, é muito mais baixo. Então lá no Meta é diferente. Por quê? Porque o anúncio do Facebook e no Instagram, ele está na sua tela ali o tempo todo. E as pessoas ficam muito tempo hoje nessas duas redes sociais. Certo? É um pouco mais barato, porém depende de quanto você quer aportar para investir. Então, quando você pega um vídeo ali, quando você vai criar uma estrutura de campanha na Meta para que o vídeo, para que a campanha ela venha a performar, precisa de ter um valor significativo. Diego, que valor é esse? Isso aí vai de acordo com a área de que você está atuando. Né? Então, um fator, gente, voltando um pouco mais aqui, quando eu falei para vocês que existe um ponto crucial lá no criativo a respeito desse vídeo, né, desses anúncios, e que muitos de vocês pecam, principalmente tem muito técnico bom, cara. Tem muito técnico bom. Eu conheço técnico aí, cara, que tem assistência, tem laboratórios bons. Os caras não deslancharam ainda porque tem vergonha disso aqui. Porque tem vergonha de aparecer. Agora, da mesma proporção que eu conheço muitos bons, eu conheço um bocado de charlatão. E, por aparecer aqui, tem mais volume de serviço. Tem mais volume de máquina na sua bancada. Entendeu? Pegou a visão? Então, quando você pega um criativo, gente, vamos para a parte do criativo. Qual o maior erro de você, como dono de uma assistência técnica, tem com um criativo? Cara, tu não bota tua cara no teu Instagram. Tu não mostra nas redes sociais teu trabalho, como é feito teu trabalho. Muitas vezes teu laboratório é desmantelado. Tua bancada é horrível, cara. Hoje, eu vou falar uma situação que sempre acontece aqui, cara. E na loja. Sempre, sempre, sempre. Uma vez ou outra a gente recebe uma, um elogio de um cliente por conta disso, cara. Cara, como o laboratório de vocês é organizado, tudo no lugar. A gente, do jeito que vê no vídeo, tá aqui. Gente, demorou para atingir esse nível. Eu confesso a vocês que eu tinha um colaborador, o cara não era organizado. E quando eu chegava na sala dele, que eu olhava para aquilo ali, eu dizia, pô, velho, como é que pode? E aí, na minha sala, perfeito, tudo organizado. Eu tenho o prazer de trazer o meu cliente para dentro do meu laboratório, para ele ver qual é o padrão que a gente tem. E que aquilo que está lá no Instagram não é mentira. Ele vem e comprova, na verdade, quando ele vem aqui. Então, como é que tu quer que o cliente sinta confiança em tu se o vídeo que está no anúncio não é da tua assistência? Como é que tu quer que o cliente confie no teu trabalho, cara, se tu não mostra como é teu trabalho? Gente, nós, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas, onde o trambiqueiro, aonde o golpista está a centímetros quadrados. E as pessoas cansaram de levar golpe. E diga-se de passagem, o nosso segmento de assistência técnica, quando eu digo o nosso segmento de assistência técnica, não é só de assistência técnica de computador. É o setor assistência técnica, seja de qual segmento for.
ele nunca foi visto com bons olhos. Por quê? Porque tem pessoas que enrolam, tem pessoas que vão lá e dão um trambique no cliente, tem pessoas que entregam uma coisa, dizem uma coisa para o cliente, no final faz outra. E eles cansaram, velho. Quantos clientes a gente recebe aqui durante o mês e vem de outras assistências? Sofridos. A verdade é essa, sofridos. E eu me pergunto, cara, como é que o cara teve a capacidade de fazer isso com esse cliente, cara? Então, gente, para que vocês tenham minimamente bons resultados, vocês precisam qualificar a gestão do negócio de vocês. Processo, organização, limpeza, padronização, clareza, ser mais transparente com o cliente possível, certo? Para que o cliente tenha confiança e ver que aquilo que aparece na tela dele não é mentira, é realidade. E aí, o algoritmo, ele performa muito, mas muito, pelo criativo. Se criativo for ruim, isso eu estou falando hoje para vocês do Meta. Né? Eu estou deixando o Google um pouco de lado. Se você for para o Meta, né, o criativo lá, se ele não for bom, o algoritmo não vai entregar e vai comer seu dinheiro. Puro e simples. Eu fiz um teste esse final de semana com um criativo de um vídeo de uma manutenção preventiva do nosso PS5, de um PS5, e de um flyer que eu fiz de coleta de notebooks. O mesmo valor pelo mesmo tempo, 24 horas. Um performou com quase 15 mil visualizações. Me rendeu 100 seguidores. O outro não chegou a 6 mil seguidores, não chegou a 6 mil visualizações, não me trouxe 20 seguidores. Eu digo e pronto. Então, o criativo, muitas vezes, é onde o bicho pega, porque você não entende. E você quer colocar também na conta da agência a responsabilidade de fazer o papel que é seu e não deles. Teve uma agência que eu trabalho, que foi a primeira que eu estava com ela, e na época a gente fez um bem bolado, e ele capturava esses meus vídeos para fazer os vídeos das assistências que estavam dentro da agência dele. Isso, claro, com a minha autorização. Certo? Mas, gente, não é a assistência de vocês. Então, um dos maiores motivos de os anúncios não performarem, de você não ter grandes resultados, está no criativo. E chega uma hora que o criativo é tão bom, mas vai chegar uma hora que eles vai deixar de performar, porque o algoritmo vai dizer, eu quero algo novo. Eu quero algo novo, eu já cansei de entregar isso. E aí é onde o bicho pega. Um outro fator, gente, que é um erro crucial das assistências, não, agora eu vou pender para o lado da gente, né? Esse erro das agências, que é testar se aquilo funciona com o teu dinheiro, certo? E é o quê? O que é isso, Diego? Testar com o teu dinheiro. Gente,
Um outro fator que o gestor de tráfego ele tem que entender é estudar o comportamento do público na cidade onde você está anunciando. Exemplo, o comportamento do público de João Pessoa é diferente do comportamento do público de Campina Grande, é diferente do comportamento do público de Recife, de Natal, de São Paulo, de Salvador, do Pará, do Amazonas, seja lá de onde for. Isso cidades dentro do mesmo estado, muitas vezes próximas, separadas ali por 50, 60 km, o comportamento do público muda. E isso as agências e, e os gestores de tráfego erram. E é aí onde ele joga o teu dinheiro na lata do lixo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A última agência, bem famosa aí, que tá. Inclusive, os vídeos que aparecem é que ó, você pode faturar até 100 mil reais. Cara, quando eu vi a estrutura, aí é onde eu digo a você que o conhecimento ele te classifica e ele te gabarita para isso, para fazer o que eu fiz com o gestor. Quando eu vi como estava a estrutura do anúncio, eu disse, cara, isso não vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Não, mas é porque a gente está testando. Eu disse, cara, eu estou dizendo para você, essa configuração de região aqui na minha cidade não vai dar certo. Gente, não deu outra. Não deu outra. O anúncio não performou. E vou dizer para vocês, o que apareceu para mim aqui foi notebook, certo? Que já tinha deixado de aparecer para mim desde 2020. Lembra daqueles notebook tal da placa AMD? 15 anos depois, aquelas marcas começaram a aparecer para mim aqui. Eu disse, gente, não vai funcionar. O meu público, o público que eu quero atingir, não está aqui. Mas, Diego, você está nessa região. Eu digo, certo, eu estou nessa região por algo estratégico, por ser central. Mas eu não posso, você não pode colocar esse raio aqui, porque você vai atingir esse lado do bairro da cidade, aonde vai atrair esse pessoal e foi dito e feito. E aí, o que foi que aconteceu? Eu perdi R$ 1.000. Ah, digo, mas R$ 1.000, para mim faz muita diferença. R$ 1.000. Não, vamos para o Google. Vamos. No Google, gente, tem uma diferença. Que diferença é essa, Diego? Quando você cria a campanha não começa a performar logo ali de cara, não. Ela passa por uma fase de aprendizagem que, a priori, muitos falam que é 7 dias, né? 5 dias, mas pode chegar a 15 dias, dependendo do que está acontecendo naquela época. Exemplo, eu subi uma campanha no Google agora em dezembro de 2025. E ela entrou em fase de aprendizagem, sendo que quando ela entrou em fase de aprendizagem, ela não saiu com 7 dias. Ela veio sair da fase de aprendizagem com quase 15 dias. Aí você diz, que fase de aprendizagem é essa? É o Google estudando qual é teu público para entregar o teu anúncio para aquele público. O público que vai chegar para você, que tem interesse naquilo. Então, você vai precisar aportar dinheiro no início
vai ter alguns contatos, entretanto, não vai ser mesmo da mesma quantidade, certo? Que seria já com o anúncio correndo e performando. Então, gente, se perdem muito por conta disso e não entender o cenário de como o jogo é jogado. O anúncio de tráfego, ele também varia como o mercado. Não só no seu valor, mas também no seu chamado. O que é, Diego, chamado? É as pessoas clicando lá, que é justamente o comportamento. A gente sabe que o mês de dezembro ele é um mês de baixa nas assistências técnicas. Pelo menos aqui em João Pessoa é. A gente tá vindo ali desde novembro já, todo mundo reclamando ali, outubro já tinha gente reclamando, mas em novembro, dezembro e janeiro agora tá todo mundo reclamando. Ou seja, esse comportamento de não consumir, né, do público não estar consumindo a assistência técnica, você tem que entender. Você tem que entender que esse ano o anúncio no Meta ele vai ficar mais caro. Por quê, Diego? Porque quando existem mais pessoas anunciando, você está lutando pela audiência daquela pessoa. Pelo tempo de visualização. Então, esse ano vai ficar mais caro porque nós vamos ter Copa do Mundo e nós vamos ter as eleições. Empresas anunciam em tráfego pago durante a Copa do Mundo. Restaurante, bar, venda de camisa, todos os segmentos aproveitam vamos botar aí a trend da Copa do Mundo e começam a anunciar para surfar aquela onda. Então o lead vai estar mais caro durante esse tempo. E posteriormente, quando vier as eleições, vai ficar talvez muito mais caro do que no Facebook. Aí você faz, Diego, por que vai ficar mais caro? Porque quanto maior for o valor colocado e o tempo para você ter mais visualização, mais o custo fica mais alto. A última eleição, gente, eu lembro que eu parei de fazer anúncio no Meta durante a eleição, aquele período da eleição ali, que são, se eu não me engano, 20 dias. Para presidente, se eu não me engano, são 30, né? Mas para a prefeitura, se eu não me engano, foram 30 a 40 dias, eu não sei. Eu sei que para a prefeitura é um pouco menor. Eu sei que nesse tempo aí eu parei de fazer anúncio, por quê? Porque tinha lead saindo para mim por R$ 25. Como é que tu coloca um gasto base, um investimento base de R$ 80 por dia e um chamado de um lead está R$ 25? Ou seja, eu teria que ter um investimento de R$ 300 ou mais para ter o volume que eu tenho hoje. Um outro fator, gente, que também vocês têm que entender no tráfego é que não pense que com 40, R$ 50, R$ 80 vocês vão conseguir trazer 30, 40 pessoas por dia para o WhatsApp de vocês, que não vai. Isso aí deixou de existir lá atrás. Hoje, o bambu está gemendo de uma outra forma. Então, pessoal, isso vai reagir de uma outra forma, né? O valor do lead ele vai muito da época. Eu lembro que agora no mês de dezembro, eu conversando com colegas que fazem anúncio, tanto aqui em João Pessoa quanto fora, muita gente parou porque a baixa da procura, o anúncio estava performando bem,
mas não existia a necessidade. E aí você faz, Diego, mas isso só no Meta não. Tanto no Meta quanto no Google. Por quê? O comportamento do público para aquele momento não era de comprar ou consumir o serviço que a gente oferece. A preferência era outra, é outra. Então, você faz, cara, eu botei dinheiro, não consegui, que raiva, a agência só comeu meu dinheiro. Porque a agência, não é que a agência comeu seu dinheiro, é que a agência não fala para tu, pô, como isso funciona. É puro e simples. Tem gente que faz, Diego, eu tenho ótimos resultados com o botão impulsionar. Olha, mas uma hora vai parar. Sabe o que vai parar? Que o algoritmo vai te obrigar a fazer a coisa da forma que ele quer e da forma correta. Entende? Então, gente, pontos básicos que você tem que entender no tráfego pago. Quanto você tem para investir? Porque o primeiro ponto é ter noção do mercado. Por isso que eu disse para vocês, anúncio de tráfego pago ele é uma bolsa de valores. Porque você tem que entender o comportamento. Eu, particularmente, o que é que eu faço? Eu faço anotações. Como é que foi aquele mês? E o que é que teve naquele mês que possivelmente pode ter baixado, né, baixado a procura, né, pelos meus serviços, mesmo com o anúncio performando. Outro fator que você também tem que entender qual o público que você quer atingir. Você também tem que ver a estrutura da tua rede social, tanto no Google quanto na Meta. Tua página do Instagram está passando confiança? Faz um apurado no meio da rua. Chega ali para pessoas que não conhecem. O que é que você acha desse Instagram aqui? A pessoa vê como é que tá teu tua página, visualmente falando. Outro ponto que você também tem que ter, inclusive quando a gente teve, eu acho que foi de 2024 que nós tivemos eu tive, né, em Fortaleza, no curso que a gente promoveu lá com o Edson e com o Fernando do Laboratório dos Notebooks. E teve um momento que eu falei um pouco sobre essa parte de gestão de assistências técnicas. E logo no início do treinamento eu perguntei, eu fiz assim, eu fiz a seguinte pergunta para a galera que estava lá, para os alunos que estavam no curso. Se você fosse dono de um equipamento gamer, e um Acer Predator, inclusive eu usei o exemplo do Predator de Fernando que estava lá. Uma máquina dessa que custa aproximadamente 14, 15 mil reais. Se você fosse dono, cliente de uma máquina dessa, você teria a capacidade de deixar seu equipamento na sua assistência? Foi assim, gente. É algo e aí eu não consigo transmitir para vocês, a expressão, né, dos alunos. Eu lembro que teve um que me chamou mais atenção, que ele abriu um olho assim, como que diz, minha nossa, eu não deixava. Estava escrito na testa dele.
E isso, você tem que se perguntar, cara. Quando eu idealizei a solução TI, eu disse, cara, eu quero ser diferente, velho. Eu não vou ser mais um no meio da multidão aí, não. Porque para ser mais um no meio da multidão, eu fico sem fazer isso aqui mesmo. Por quê? Porque eu já tinha vindo, eu já tinha saído da área, já tinha quebrado na minha primeira loja. Minha primeira loja durou 1 ano e 2 meses e eu comecei com quase 10 mil reais. E aqui eu comecei sem nada. R$ 2 eu comecei isso aqui. E já temos mais aí hoje, mais de 10 anos. Então, a gente foi ali, né, lutando e batalhando, e eu vendo, eu disse, cara, não posso ser dessa forma. Então, o conceito de assistência técnica hoje, vocês viram, eu vou lançar um vídeo mostrando como é a nossa estrutura, como é a organização dos laboratórios, o que a gente faz em cada laboratório. Por quê? Porque o cliente que me procura para montar uma máquina de 15, 20 mil reais, quando eu cobro R$ 500 a ele para montar, ele paga, cara. Ele entra lá, a gente chama ele, mostra ele onde vai ser montado o equipamento, testa, aí ele faz. Cara, ele não tem o que dizer porque o ambiente está limpo, está organizado. Ele está vendo que ali não existe o perigo de peça dele se misturar com peça de outro cliente. Entendeu? Então, tudo isso está inserido nesse contexto. E muitas vezes a galera não fala isso para vocês, as agências não falam e ficam comendo teu dinheiro. Em resumo, gente, nessa minha última agência eu tive um prejuízo de quase R$ 2.300. R$ 2.300. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque eu já confidenciei a pessoas mais próximas de mim o que aconteceu, mas sou bem sincero para vocês. Se vocês não entenderem como esse jogo é jogado, não terão resultado. Está aqui falando para vocês a pessoa que sofreu e que viu outras assistências sofrerem. Porque não pense que isso é uma exclusividade sua, não. Muita gente tá nesse barco aí, junto com a gente, remando lá. Ó, né? E no final, só quem tá ganhando é a agência. Porque você já meteu seu dinheiro lá, você teve que pagar eles. Eu lembro que teve um colega aqui de uma pessoa, como eu não falei com ele, eu não vou citar o nome da assistência técnica dele, mas possivelmente nos stories da gente, né, lá no Instagram, se vocês acompanhar o nosso dia a dia, a gente vai fazer um curso agora em abril, né, em Natal, ele vai estar lá nesse treinamento. Eu vou mostrar, gente, o cara lá do vídeo que eu falei no YouTube, se ele autorizar, eu vou falar quem é. Cara, fez um contrato de 1 ano com a agência, pagando um pouco mais, eu acho que foi um pouco mais de R$ 1.000, e não teve resultado para nenhum grupo. Esse povo aí que diz que você vai lucrar. Tá? Não, você vai lucrar demais, ou você vai não sei o que, ixi, mas no final ele não teve, cara. Hoje eu acredito que ele já faz o próprio tráfego dele, porque ele tinha conversado comigo que já tinha um curso e que começou a fazer. Então, gente, se você tem uma assistência já desenvolvida e ainda não tem tempo de estar em bancada, ou não tenha outras atribuições na parte de gestão, eu recomendo demais a você fazer um treinamento desse. Para você entender, e se caso você contrate uma agência,
você tenha como sentar na mesa e cobrar o cara de fato, né, sobre aquilo ali. E aí, gente, eu vendo isso, né, a galera já me procura vez ou outra para cursos ligados à bancada. Vez ou outra eu dou um treinamentozinho ali nível 1 para alguns colegas. Eu vi que o pessoal estava sofrendo. Estava não, está sofrendo. E aí eu pensei, cara, hoje eu tenho um know-how de ensinar esses colegas a fazer algo que funciona para as assistências deles. Como eu falei no início do vídeo, gente, eu não vou estar a semana do tráfego pago eficiente para assistência técnica. Não vou. Eu não tenho essa índole de fazer o que essa galera faz aí, porque eu sei que tem muita gente que no final, ó, se lasca. A verdade é essa. Desculpe até o gesto, mas eu sou um cara que sou muito realista. Eu gosto da realidade. Eu não vou vender para vocês algo que eu não sou, na minha essência. Quem me conhece sabe. E o que está acontecendo, esse dia que está aqui, vai ser o dia que vai topar com você no meio da rua e vai ser do mesmo jeito. Certo? Então, eu não vou fazer semana do assistência lucrativa. Eu não vou fazer saia do zero e vá a 30, saia do zero e vá a 100. Não. O que eu vou fazer, o meu intuito é acabar de fato com minimizar esse sofrimento e levar esse conhecimento que eu venho lá de 2019 para você, para que você faça. Porque pense comigo, gente. A maioria das assistências hoje, das agências, elas pedem aí, salvo engano, em torno de R$ 1.500, tem delas que dão 1.200, nessa faixa, para fazer a gestão do teu tráfego. Isso eu estou falando só de uma plataforma, né? Vamos supor só Google ou só Meta. E juntar os dois, possa ser que o cara faça um bem bolado, mas aí você vai pagar algo mais próximo aí de R$ 2.500 para ter essas duas plataformas. Isso de mão de obra, fora o dinheiro dos anúncios que você vai ter que colocar. Então eu pensei da seguinte maneira, cara, se eu, se eu der um treinamento para o dono daquela assistência técnica e ele ainda não, ele não tá, como é que eu posso dizer? Ele não tem uma grande estrutura, mas ele pode tirar ali meia hora, uma hora da semana para criar as campanhas, né, fazer os videozinhos, editar, mostrar a vocês como é que faz isso, os ganchos, né? Tudo para que você possa criar um criativo massa e performar. E aí, se você pegar o dinheiro que você ia gastar e jogar na lata do lixo com a agência, você teria um aporte maior para colocar nos teus anúncios, você gerenciar e aumentar o volume na tua assistência. Mas, gente, forma de dizer, eu não vou vender ilusão para vocês. Não pensem que com 2.000, 3.000 reais vocês vão conseguir faturar 100 mil. Não vai. Os players
que é algo que a galera fala, né? Os grandes players do mercado, para ele ter um faturamento de 100 mil no tráfego pago, ou no tráfego pago, ele precisa aportar pelo menos 20. Né? Isso a galera não fala. Não pensem que vocês vão chegar aqui, vocês vão chegar amanhã, vão fazer um curso de tráfego, vai colocar R$ 2.000 e vai ganhar 40, 30 mil reais, não. Pode acontecer em algumas regiões. Pode. Porque, como falei para vocês, comportamento, o local, a baixa concorrência, certo? Existem fatores por trás de tudo isso. Então, eu sou muito realista e vou morrer dizendo aqui, eu sou realista. O que eu posso oferecer para vocês é o know-how que eu tenho de dizer, Diego, você coloca hoje quanto? Nós estamos num período de baixa, eu tenho duas campanhas rodando. Uma campanha de tráfego pago, de tráfego, aonde esse lead vai para o WhatsApp, e eu tenho uma outra campanha de reconhecimento. Porque dentro do Meta, gente, existem vários tipos de campanha. Tem campanha lá que sai a 30 centavos o lead, 20 centavos o lead, e você consegue alcançar muita gente. Muito mais do que você usando o botão impulsionar. O botão impulsionar, ele queima seu dinheiro. Mas, se você diz que está tendo resultado, quem sou eu para dizer que você está errado? Mas tá. Então, gente, é isso. A gente. Eu vou para a semana, ou ainda essa semana, soltar um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, sobre comportamentos, né, do tráfego. Mas o intuito é esse: é tirar você, dono de uma assistência técnica, que está sofrendo com isso aí, para você fazer o que eu faço hoje. Colocar ali, como eu estou numa zona mais modesta esse mês, eu estou colocando para o WhatsApp, eu estou colocando R$ 50 e ele pode chegar a gastar até 80, dependendo do comportamento dos leads naquele dia. E aí eu tenho leads ali na faixa, tem dia que tem 9, tem dia que dá 12, tem dia que dá 17, tá entendendo? Com esse valor. Ou, antes de eu fechar o vídeo, eu quero dizer uma outra coisa para vocês que é mais super importante. Super importante. Isso é importantíssimo. Gente, não pensem que o lead, quando cair no seu WhatsApp, ele vai gastar com você, não. A parte mais fácil, a plataforma fez, que foi mais fácil, não, talvez a mais difícil, que foi captar o lead com interesse naquilo e colocar frente a frente com você. Mas na hora que o WhatsApp tá lá, gente, você tem que ter uma pessoa com poder de persuasão. Não confunda persuasão com mentira.
de passar confiança para o cliente, de tirar as dúvidas do cliente, para que aí sim você traga o cliente para a loja. Existe uma porcentagem mínima de conversão, certo? E para 10% do que você atingir é o que você vai conseguir converter. Eu sempre digo que essa margem ela não é ruim, mas você tem que batalhar para chegar ali no 15, 18, talvez 20. Isso acontece muito dependendo do comportamento daquele mês dos leads, certo? Então, essa pessoa que vai atender o WhatsApp, ela tem que estar preparada, cara. Se ela for uma pessoa que, vamos lá que chega a mensagem, eu estou vindo do anúncio do Facebook, vamos supor, quero informações. Bom dia, como eu posso ajudar? Se a pessoa não responder, cara, dá um tempo. Veja como é diferente. Olá, tenha a preocupação de ter lá, de abrir e ver o nome da pessoa, né? E dizer, oi fulano, prazer, meu nome é, sou atendente da empresa X, como é que eu posso te ajudar hoje? Entendeu? É cativar o cliente para que ele venha até você. Vai acontecer casos, né, de que o cliente vai fazer o seguinte, acontece bastante aqui. Eu gostei, mas não estou precisando agora, mas entrei para salvar o número. E aí, gente, entra um outro fator hoje top. Tem uma ferramenta chamada CRM. Você tem um CRM integrado ao seu WhatsApp, ele vai te dar um padrão de organização daquele lead que foi atendido e do lead que não te procurou, do que veio na loja e do que não te procurou. E aí você vai municiar ele com vários follow-ups, né? De informações, tal, para que desperte nele no futuro. Você não vai, no primeiro contato, desistir daquele cliente, não, cara. Você tem que estar alimentando ele, para alimentar o desejo. E no pior das hipóteses, aconteceu o que acontece aqui. Muitos clientes nos procuram por indicação de pessoas que viam nossos anúncios, não usou a nossa estrutura, não teve experiência com a gente, mas pelos vídeos e entrada no feed, vendo nosso trabalho lá no feed, vendo o anúncio e vendo nossos stories, a gente veio. Né? Então, gente, nesse treinamento que eu vou ofertar para vocês, né? Dica-se de passagem, se vocês quiserem, eu vou montar um grupo de WhatsApp, vocês fiquem ligados no nosso Instagram, né? Não, no próximo vídeo eu vou colocar o link de um possível grupo de WhatsApp para que eu coloque vocês lá dentro. Eu não vou fazer isso para muita gente, porque eu sei que vai precisar de suporte, certo? E eu quero, cara, fazer algo que seja benéfico para o dono da assistência, né? Para que ele aprenda e ele faça e ele tenha resultado e ele saiba por que ele está tendo um bom resultado e um mau resultado. Tranquilo? Então, dito isto, gente, muito cuidado com essas assistências não, com essas agências que estão prometendo o mundo e estão te entregando o fundo do poço. Desde já, quero agradecer se você gostou, deixa o like maroto,
comenta aí, né, sobre o vídeo. Se você é um cliente, assistiu, quer nos enviar o equipamento, link na descrição, né, se inscreve. Até a próxima. Gente, peço desculpas a vocês se o áudio não ficou tão bom, porque a gente está testando microfone, ambiente, e eu não sou um cara muito expert nisso, mas já estou estudando para melhorar isso aí também, ok? Então, um forte abraço, vamos para cima, é nóis, cuida!